Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Bom dia você que está permitindo eu entrar na sua casa, na sua vida, através desses vídeos, sempre compartilhando contigo alguma coisa, algo da parte de Deus que Ele traz para nós. Eu acredito que Deus vai falar ao teu coração nesta manhã. Com poucas palavras aqui, eu quero meditar com você em João capítulo 14, versículo 23. É sobre uma pergunta que Judas, não Iscariote, fez para Jesus. E Jesus respondeu, e eu quero, junto com você, compartilhar. Você aí, você pega a sua Bíblia, lê durante o dia, pede orientação a Deus e você pode fazer comentários depois aí, Então tá, então vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro, são 8 horas 42 minutos, 8 horas 42 minutos. A temperatura em Campinas, estado de São Paulo, são 29 graus. Por aqui afora, não sei por aí aonde você está. E vamos lá então, vamos ser rapidinho agora que eu quero fazer uma oração. Porque Deus tocou no meu coração ainda há pouco para nós fazer uma campanha de restituição, 3 horas da madrugada. Eu vou ver se eu entro no ar esse horário, 3 horas da madrugada, e nós vamos fazer uma campanha de restituição. Você que queira fazer essa campanha, vou procurar entrar ao vivo esse horário, 3 horas da madrugada, amém? Nós fazer uma campanha rapidinho, orando por tudo, para que o Senhor possa desbloquear tudo aquilo que foi bloqueado pelo inimigo, para travar a minha e a sua, nossas bênçãos, que o Senhor teve promessa para nós, que talvez era para nós ter alcançado no início do ano, no meio do ano, e já estamos chegando no fim do ano e nada. Mas Deus é aquele que restitui e usa para quebrar essas barreiras. A palavra de Deus diz assim em João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Queridos, há uma profundidade muito grande nessa palavra, muito grande. Há uma profundidade assim fora do comum. Se você deixa o Espírito de Deus te conduzir na palavra dele, ele vai trazendo a gente umas informações de grande valor para mim e para a sua vida, de grande valia. Por quê? Porque ele está fazendo, ele está respondendo uma pergunta. Primeiro, isso quer dizer que ele responde a nossas perguntas. Talvez não da maneira que nós queremos, mas da maneira que nós necessitamos e não que nós queremos. Porque ele, conhecedor de todas as coisas da minha e da sua vida, ele sabe certinho o que você precisa, aquilo que você necessita, que não vai ser prejudicial na sua vida. Então nós vemos aqui uma pergunta. E dentro dessa pergunta,
Você vê que há um entendimento aqui, que eu não sei se eu vou até o fim com isso aqui, hoje, agora, porque é muito pouco para me explicar as informações que eu estou recebendo do Pai a respeito desse assunto, a respeito dessa pergunta que Judas, não Iscariote, um outro que estava junto com os discípulos, eles conviviam com Jesus, participavam com Jesus, vivia ali ouvindo a palavra, vendo sinais, milagres, prodígio e maravilha, e mesmo assim eles não tinham conhecimento. Eles não tinham conhecimento. E a pergunta é, para mim e para você, por que falta esse conhecimento? Nós podemos ver se nós conseguimos responder essa pergunta amanhã, por exemplo, quem sabe, né? Essa informação, por que essa falta de informação? O que você pode me dizer? Você que vai me ouvir, está me ouvindo, né? Seja você católico, seja você espírita, seja você do candomblé, ou da seita Xixinoe, ou seja você dos queimadores de feijão, né? Deixa para lá, né? Então, seja você quem for que quiser me responder, entra no comentário e responde. Por que essa falta de entendimento de pessoas que andaram, que estiveram junto, que viram? E aí Jesus responde dessa maneira. Para ele respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amarás, e viremos para ele e faremos dele morada. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Jesus está respondendo algo, e dentro desse versículo do capítulo 14, versículo 23, olha, é uma pergunta, assim, é uma resposta assim, muito interessante. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Então existe algo profundo aí nesse amar a Cristo, nessa palavra eu amo Jesus. Existe uma palavra, existe aí algo profundo dentro dessa palavra. Por quê? Porque existe aí uma conotação que se alguém me ama, então ele guarda as minhas palavras. Então tem aí um ato de obediência para quem ama. Quem ama não faz as coisas erradas. Quem ama não trai. Acredito assim que o verdadeiro amor é aquele que a Bíblia diz, né? O amor, não vou falar sobre isso agora não, né? Senão prolonga muito, depois eu vou falar. Eu acredito que o amor, esse amor que Jesus está falando, que quem ama ele guarda as palavras dele, porque qual que é as palavras do Senhor de aconselhamento para a minha vida e para a tua vida? São palavras que nos levam a ter passos retos. O que é passos retos? É você andar em caminhos que não te levam à perdição, né? Em caminhos que não te levam para o pecado, para a mentira, para o engano. Esses caminhos que eu estou falando, não é que você vai sair caminhando pela rua José de Tarsis, que você vai caminhando pela rua Virginópolis, que você vai sair caminhando pelo centro da Avenida Minas Gerais, aí da cidade. Não é você caminhando, é você caminhar para uma vida saudável, aleluias, né? Então,
essa guardar as minhas palavras é guardar os mandamentos e preceitos que o Senhor Jesus nos orienta a fazer. Então, acarreta aí um caminhão, uma Scania, um montão de palavras de ordem que nos leva a ter uma vida saudável e uma vida, já falei saudável, né? Uma vida tranquila na nossa caminhada aqui na terra. Porque lá no céu já é diferente, lá é diferente, lá você não precisa fazer nada, você já fez aqui na terra. Mas aqui que nós temos que fazer, por isso que eu entendo que Jesus falou para aquele rapaz, né? Guarda as minhas palavras, aquele que me ama. Então quantas pessoas falam que ama Jesus e vive na mentira, vive no engano, vive praticando, vive estelionatando os outros, vive pedindo piques os outros sem necessidade, né? Em vez de ir trabalhar, de caçar um trabalho, de honrar a Deus, vive na pornografia, vive em outras práticas, né? Ainda roubando, né? Existe um tanto de coisa que a pessoa fala que ama Jesus. Eu já tenho Jesus, eu amo Jesus. Então, a pergunta de Judas é uma e a de Jesus é outra. Aquele que me ama guarda as minhas palavras, né? E quem guarda as palavras de Jesus, ele tem vida saudável aqui na terra. Vida saudável, irmãos, não quer dizer que você não vai ser atacado por uma pandemia, por uma enfermidade, por um isso, por um aquilo, não. Isso aqui, que eu acabei de dizer, são consequências do pecado do homem, que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, a nossa carne, infelizmente, ela é sujeita às coisas. Mas quando nós guardamos a palavra do Senhor, para nós ter uma vida espiritual santificada, para ir morar no céu, que é o que o versículo 23 fala, então nós temos que obedecer às ordenanças dele, que contém na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, parece que Oséias, erreis em não conhecer as Escrituras, né? Erreis em não conhecer as Escrituras. Deixa eu ver que tempo nós estamos aqui para mim não prolongar muito. São 13 minutos já. Então existe isso daí. Então a resposta de Jesus é muito interessante para nós, meu irmão, minha irmã. Talvez nós estamos levando uma vida desordenada devido aos nossos comportamentos aqui na terra, devido a certas situações que nós estamos levando, porque se nós guardar os mandamentos, os preceitos, as ordenanças da palavra de Deus que ela nos ordena, nós temos aí uma condições muito melhor. Ele pode nos livrar de certas e várias doenças ou pandemias que podem tentar nos atingir. Mas como isso? Claro, se você ler o livro de Êxodo, você vai ver as 10 pragas. Você vai ver que as pragas atingiam o povo do Egito, mas não atingiu os hebreus. Isso ali foi uma demonstração. Aquilo ali foi uma demonstração daquilo que Deus é capaz de fazer com o povo dele, quando você guarda e obedece. Porque Deus fala para amar a Ele sobre todas as coisas, e aí a pessoa ama uma imagem de escultura, a pessoa enche lá a casa dela lá de imagem de Santo Antônio, que não é santo coisa nenhuma, de santo disso, daquilo e daquilo outro, e diz que está amando a Deus, se ama aquilo ali, né?
Então, existem coisas que nós temos que raciocinar. Não estou falando mal da tua religião. Eu estou só te orientando. Isso aqui é uma orientação, uma base que Deus está me dando aqui, o Senhor está me dando nessa manhã, para você entender, entendeu? Porque às vezes você está buscando na fonte errada. Então aquele que me ama, ele guarda as minhas palavras. E guardar os mandamentos de Deus tem tudo isso aí. Né? Tem tudo isso aí. Você lê sua Bíblia que você vai ver. Né? Às vezes você ama seu filho mais do que tudo. Né? Outro dia eu vi a gente de vez em quando vê isso aí na televisão, falando na televisão, né? A mãe que vê o filho sendo morto, agora acabou a minha vida. Acabou a minha vida. Já não tem vida mais. Olha, se a gente for analisar, a pessoa está erradíssima. Como que a vida acabou? A pessoa tem que entender que nós não somos dessa terra. Jesus não criou, não permitiu a nossa criação aqui na terra para a eternidade viver aqui nesse corpo físico, não. Qualquer um de nós vai ser tirado dessa terra. Agora, a vida da pessoa acabou, é falta de ler Bíblia, de conhecimento da palavra. Né? Porque a nossa vida ela continua. Porque existe mais pessoas para você cuidar, existe mais pessoas para você amar, existe mais pessoas que vai precisar de você. Né? Então aí a mãe pega e fala, às vezes o pai fala também, que eu já vi isso muito na televisão às vezes. Né? Então, nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas, mas é guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos. Né? Erreis em não conhecer a palavra de Deus. Então é uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo muito bom, que a gente precisa de mais tempo para detalhar as coisas aí. Mas a palavra de Deus para você nesse fim de ano é que você guarda os mandamentos do Senhor. Jesus está voltando. Nos desenhos do Simpson, em outros sinais, ainda falta algumas coisas. A igreja devia estar orando, eu não sei se está, mas eu convido a igreja do Senhor na terra a orar para que rompa as barreiras, os impedimentos que impedem a palavra do Senhor chegar aos confins da terra. Até aquele mais simples e humilde ser humano que existe lá nos confins da terra. Isso aqui pode ser um confins da terra, Brasil? Pode. Ainda tem lugar ainda que precisa? Tem. Então, existem muitos países que eles dificultam entrar a palavra de Deus. Mas como a mídia está a cada dia, como a tecnologia está a cada dia mais entrando com mais força nos locais e nos lugares, o governo de países fazem questão de colocar antenas que chega sinal de televisão, de internet lá na ilha, lá na caverna, lá não sei aonde. Então, que Deus possa romper essas barreiras, esses impedimentos, para que a palavra do Senhor chegue até ao ser humano e seja pregado em todo o mundo para que Jesus volta para arrebatar a igreja, né? Aleluias. Então é isso que a igreja deve fazer. A igreja tem que se preocupar com isso aí. E a igreja precisa se preocupar, porque Jesus falou aqui, ele deu a resposta para Judas. Quer ver o final do versículo para encerrar? E viremos para ele e faremos nele morada. Viremos para ele quem? Viremos para o Pai que está morando lá, né? O nosso juiz. Então nós viremos para ele. Se nós guardar os mandamentos e amar e guardar, nós vamos encontrar com ele. E é isso que nós precisamos. A igreja precisa unir mais
A igreja precisa estar mais voltada ao amor fraternal, à união entre a igreja, para começar a orar, buscar, interceder principalmente pelo mundo, por Israel, por Jerusalém, pelo nosso país, que se você acompanhar detalhadamente as notícias, nós vemos que nós estamos para entrar num caos aí financeiro no país. Então eu convido a igreja a orar, interceder pelo nosso país, pelas almas, para que Deus possa enviar obreiros e ceifeiros aos cantos dessa terra. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, né? Sempre um abraço e um beijo no coração do pastor Leôncio Gama. Estamos aí juntos. Eu quero orar pela tua vida, né? Eu quero orar pela tua vida. Se você estiver no carro, continue dirigindo com atenção na estrada, só presta atenção, né? Porque às vezes a gente fala, eu já falei na rádio, que eu já fiz programa de rádio, fecha seus olhos, irmão, e aí o irmão resolve fechar o olho dirigindo, e aí é fatal um acidente. Então não fecha o olho não. Você que está também no fogão aí fazendo seu café, seu almoço, fica em espírito. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer nesta manhã por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Eu quero te pedir, Pai querido, pela minha vida, pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, que o Senhor venha nos despertar, orar, jejuar e consagrar nossa vida ao Senhor, Pai querido, e obedecer e guardar os teus preceitos, os teus mandamentos, colocar eles em prática na nossa vida, Pai, e fugir da aparência do mal como Jó fugia. Pai, abençoa, entra com providência de cura, libertação nos hospitais nessa manhã. Pai querido, para aquele que está no UTI, CTI, em coma, no balão de oxigênio, tanto a criança quanto o jovem, o adolescente, o adulto, o ancião. Meu Deus, faz um milagre de cura e de salvação de almas também dentro dos presídios, papai querido, dentro dos asilos, dentro ali, papai querido, daquele chamado sanatório, aonde muitos estão ali com espírito de loucura. Pai querido, é coisa diabólica, mas o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo esses demônios da perturbação, da loucura, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa essa família. Senhor, tira, arranca esse aí que está no quarto em depressão. Eu repreendo esse espírito depressivo. Eu repreendo esse espírito de inquietação, esse espírito de ansiedade. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Essa doença, essa enfermidade, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Que todo principado, potestade, força maligna das trevas que age bloqueando a minha, a sua, as nossas bênçãos, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Recalabaixo e decanta labaixo. Receba a tua bênção, meu irmão, minha irmã, e seja abençoado você e toda a sua família nesse dia de terça-feira. E deixa aí o convite. Quer começar comigo? Amanhã nós vamos começar uma campanha de 3 dias de restituição. Deus falou ao meu coração nesta manhã. Amém? Se você quiser comigo, eu estou às 2h55. Vou procurar fazer ao vivo, não é promessa. Se eu conseguir, se o YouTube me liberar, eu vou fazer ao vivo às 3h da madrugada desta campanha de jejum e oração. E você vai ver, pela misericórdia de Deus, não pelo nosso mérito, mas pela muita misericórdia de Deus, Ele vai restituir nós aquilo que nós perdemos e precisamos, principalmente a nossa vida espiritual, o nosso primeiro amor e depois as outras coisas. Amém? Um beijo, um abraço, dá o seu like aí, envia esse vídeo para os povos, nações, línguas, raça, seu grupo. Me ajuda a evangelizar em nome de Jesus. A paz do Senhor e tenha um ótimo